meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Batman, o Longo Dia das Bruxas especial, publicação da editora Panini, com uma bela escolha de arte de capa, gostei bastante, Tim Sale, né? Inclusive um dos seus últimos trabalhos, né? Ele que nos deixou até recentemente, capa cartonada, papel couché de boa gramatura, 48 páginas coloridas, ao preço de R$ 17,90. Da mesma dupla de Batman, o Longo Dia das Bruxas, roteiro de Jeph Loeb e arte de Tim Sale. Galera, nós temos aqui uma história que se passa depois da grande obra, né? Eu considero um dos grandes clássicos do Homem-Morcego, que foi o Longo Dia das Bruxas. E nós tivemos ali outras histórias desse universo, como Vitória Sombria, que eu gosto bastante também. Basicamente, aqui vai ser revelado, né? E não de uma forma expositiva, tão direta assim, qual é a identidade do Calendário, que foi o grande vilão ali da trama do Longo Dia das Bruxas. Nós temos aqui uma história, um universo criado pelo Jeph Loeb e pelo Tim Sale que não pertence à linha cronológica normal do Homem-Morcego, as histórias tradicionais do Batman ali na DC Comics. Trata-se praticamente de um universo muito semelhante, com algumas alterações. Entre elas, por exemplo, a Bárbara Gordon, ela não é filha do comissário Gordon, ela é sobrinha. O Robin aqui, ele está em início de carreira. O Batman, ele está bem mais violento do que de costume também. Então nós vamos ter uma relação ali, né, envolvendo um triângulo, comissário Gordon, Harvey Dent, Batman, tudo por conta do sequestro de uma pessoa muito próxima ligada ao Harvey Dent, que volta a dar as caras justamente nessa publicação. Essa pessoa, ela estava presa e aí ela volta, né, para os braços do Harvey Dent. E aí que aquela eventual dúvida que existia, né, sobre quem realmente seria o Calendário no Longo Dia das Bruxas acaba sendo dissipada, né, por conta das revelações e das explicações que o Jeph Loeb junto do Tim Sale colocam dentro dessa história. Você vai me perguntar, Fernando, eu preciso ter lido Batman, o Longo Dia das Bruxas para ter uma compreensão desse especial? Obviamente que sim, galera, você necessariamente precisa ter lido, até porque ele serve não só como um complemento, como ele também fecha ali, né, eventuais buracos, ou talvez não sejam exatamente buracos, mas faz esclarecimentos com algumas passagens do Batman, o Longo Dia das Bruxas, principalmente com relação à identidade desse vilão. Então nós temos aqui uma história que eu considero muito boa, onde o Jeph Loeb, talvez por conta da dupla, né, com o Tim Sale, consegue mais uma vez criar uma história muito interessante, envolvendo, né, esse clássico do Homem-Morcego, onde o Tim Sale fez um dos seus últimos, ou talvez o seu último trabalho, né, depois ele acabou falecendo, onde ele continua com uma excelente narrativa. Eu adoro a paginação que ele faz, os entrequadros, mas eu senti talvez uma arte um pouco mais relapsa em alguns momentos. Não é em toda a história, não é na maioria das páginas, mas existem alguns quadros que parece que ele não estava lá tão afim de desenhar, não estava ali colocando todo o seu potencial. Mas, ainda assim, ele consegue nos trazer uma história muito boa, artisticamente falando, com um roteiro legal, com bons diálogos do Jeph Loeb. Então, galera, eu recomendo essa edição para vocês. Eu acho que quem é fã do Homem-Morcego, tem o Batman Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, serve realmente como um complemento bem interessante aí. E que nota que eu dou para essa edição especial? Eu dou a nota entre 8,5 e nota 9. Isso considerando o contexto
contexto, né, em que essa história é apresentada, né, sendo aí uma sequência do Batman Longo Dia das Bruxas, estando ali ligada umbilicalmente, né, com esse clássico do Homem-Morcego. Então, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5, considerando aí todo esse contexto de que é uma história que não vem para trazer grandes novidades, mas para fazer esclarecimentos, né? Trazer ali uma certa luz em relação à identidade do vilão, né? Para quem eventualmente não achou que tinha ficado claro o suficiente. Eu já tinha sacado, né, quem que estava por trás de tudo aquilo, lendo a própria publicação. Não que eu estou me achando inteligente por conta disso, mas eu acho que as pistas, apesar de apontar uma hora para um, uma hora para outra e tal, no final, principalmente da edição, as coisas elas ficam um pouco mais claras, vamos dizer assim. Então realmente, galera, eu acho que vale a pena você ter essa publicação na sua coleção. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!